Vocês estão me ouvindo ou ninguém está me ouvindo ainda? Sim, melhorou? Deu certo? Aí, graças a Deus. Bom, então, ocorreram uns probleminhas técnicos e aí eu me compliquei para entrar aqui. Então, bom, vamos ver. Eu não sei. Eu vou pedir permissão para a Priscila para passar um pouco do horário. Era para eu acabar às 6, mas como a gente está começando às 5h30, então, enfim, talvez passe um pouquinho. Se você precisar sair, fique à vontade, tá? Não se sinta encabulado, até porque, bom, estamos numa reunião, ninguém vai saber mesmo. Mas tá tudo bem. Bom, então, deixa eu começar compartilhando minha tela. E dessa vez eu vou compartilhar a tela para não ter que ficar mudando para o GeoGebra e para a apresentação toda hora, e aí fica chato. Bom, a gente estava aqui. Ctrl L. É isso aí? Deixa eu minimizar esse negócio. Não tá bom assim. Isso, aí. Tá aparecendo aqui embaixo, eu não queria. Bom, tá tudo bem, vai ter que ser assim. Bom, então, no minicurso passado, aliás, ontem, a gente terminou com esse teorema, que a gente sabia que para o número ser construtivo, ele primeiro precisa ser algébrico, e o polinômio minimal dele tem que ter grau alguma potência de 2. E a gente encerrou aí, e eu apresentei um exemplo de que o cosseno de π sobre 9 não é um número construtivo. Consequentemente, o polígono regular com 9 lados não vai dar para ser construído usando apenas régua e compasso, certo? Bom, no seminário, na aula de hoje, o que a gente vai fazer vai ser, bom, a gente vai começar então construindo alguns polígonos e a gente vai montando esse quebra-cabeça do teorema de Gauss-Watzel, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que é uma maneira de você poder classificar todos os polígonos regulares que são, então, construtíveis, ok? Vai ser essa a ideia no final das contas. Eu estou recebendo mensagens. Pronto. Aí. Então, a ideia vai ser encerrar com um teorema de Gauss-Watzel. Eu vou anunciar ele e a gente vai provar hoje, pelo menos, só um lado. Ou não exatamente provar com todos os detalhes, mas eu vou apresentar o motivo para vocês de que o teorema funciona pelo menos uma das direções dele, ok? Bom, então, primeiro de tudo, vamos começar com esse polígono. Vamos começar construindo alguns polígonos regulares. Então, eu quero construir o triângulo, o quadrado e o hexágono, ok? Em particular, eu vou começar primeiro construindo o hexágono regular. Então, tá. Espero que todos vocês estejam vendo o GeoGebra. Acho que vamos estar sim. Então, começamos aqui, né? Eu já marquei aqui o segmento de tamanho 1, que é o segmento AB. Já construí o círculo de raio 1 e centro A, ok? E aí, aqui a gente vai montar primeiro o hexágono regular, ok? Como a gente vai fazer isso? Bom, primeiramente eu vou construir esse círculo aqui. Círculo que vai de centro B em raio segmento AB. Bom, esse nosso círculo gentil aqui, lembrando que se eu traçar o segmento, isso a gente viu ontem, né? Se eu traçar o segmento que vai do ponto de interseção, o segmento que passa no ponto de interseção nos pontos de interseção desses dois círculos, eu construo a mediatriz, certo? E aí, quando eu construo o triângulo, esse triângulo que, enfim, vai até um dos pontos de interseção e tem base AB, ele é um triângulo equilátero, e, portanto, ele tem todos os lados iguais. E aí, a gente já tira que, então, esse segmento aqui, daqui até aqui, não. Deixa eu marcar primeiro a interseção para eu ter certeza, porque, enfim, o GeoGebra gosta de pregar peças em mim. Aqui. Não.
Ctrl Z. Mais uma vez eu estou apanhando para o GeoGebra. Aí, pronto. É interseção, amigo, não ponto match. Pronto. Então, deixa eu marcar a interseção aqui. Pontinho D ali, fechou. E aí, esse segmento aqui, fechou. Então, esse ângulo, esse segmento que eu montei, ele continua tendo tamanho 1, né? Porque, enfim, AB tem tamanho 1. Não é isso que eu queria falar. O que eu queria falar é que esse ângulo aqui mede 60 graus. E é exatamente esse o ângulo que eu preciso para montar o hexágono regular. O que eu vou fazer? Agora eu vou fingir que esse D aqui é o meu novo ponto B e repetir o processo. Veja, com esse processo que a gente fez, a gente construiu um ângulo de 60 graus em A, né? Então, o BAD mede 60 graus. Então, a gente faria a mesma coisa com D aqui. Então, DA, outro pontinho para medir 60 graus de volta. Por sorte, a gente não precisa repetir esse processo. O GeoGebra, ele me dá essa opção, né? Então, eu vou fazer assim, aqui. E aí, esse ângulo eu quero que seja igual ao meu ângulo alfa. Alfa. Ok. Então, pronto. Encontrei esse novo ponto. E aí, eu repito o processo assim. Então, nesse caso, 6 vezes, né? Então, vou colocar aqui alfa. Deixa eu copiar esse cara para não ter que ficar enchendo o saco. Aí, pronto. A gente faz de novo o processo com alfa aqui. Aí, show de bola. E aqui. Bom, e aí eu voltei aqui. Se eu fizer de volta, mais uma vez, só para marcar o... Melhor, vamos fazer assim. Só para marcar o ângulo ali. Show de bola. Bom, então, temos todos esses ângulos aqui. O ângulo beta. Deixa eu sumir com essa circunferência, só para ela parar de me encher o saco. Bom, eu tenho aqui o ângulo alfa, o ângulo beta, o ângulo gama, delta, epsilon e o zeta, né? Bom, todos esses ângulos medem 60 graus. Portanto, o polígono regular... Deixa eu deixar esse cara azul só para casar com isso. Esse polígono regular aqui... Aliás, esse polígono aqui, ele é regular e é o hexágono. Então, fechou. Montamos o hexágono regular. Bom, a graça é o seguinte. Para eu montar agora o triângulo, para montar o triângulo regular, o que eu preciso é que esse ângulo interno aqui meça 120 e não 60, certo? Mas veja, alfa mede 60 e beta mede 60 também. Então, se eu traçar esse segmento aqui, daqui até aqui, eu vou ter construído aqui um ângulo de 120 graus. E eu vou denotar ele de, vamos usar o vermelho. Isso. Então, aqui, aqui, aqui. Show. Esse cara aqui mede 120 graus. E do mesmo jeito, a gente consegue fazer esse segmento aqui. Né? E a mesma coisa, o ângulo de linha A, de 3 linhas, mede 120. E, por fim, o ângulo de 3 linhas A, B, mede 120. E aí eu consigo construir esse novo polígono regular. E agora eu quero que você seja meio rosinha. Essa cor? Acho que é essa cor. Aqui, acho que era. Isso. Pronto. Então, montamos aqui o triângulo equilátero agora, né? Então, a gente tinha montado o hexágono regular. E agora a gente montou também o triângulo equilátero. Só usando, enfim, as propriedades de régua e compasso e as ferramentas que a gente já tem, né? Agora, eu quero montar o quadrado. Construir o quadrado, né? Então, eu vou deletar esse ponto, daí tudo some junto, obrigado. A gente sabe construir retas perpendiculares a uma reta dada, então eu quero construir uma reta perpendicular a F que passe pelo ponto A. A gente já consegue fazer isso. Ontem eu mostrei para vocês como é que faz, né? Então, vamos traçar ela. Reta que passa por esse ponto e é perpendicular a essa. Show de bola. E aí, bom, e aí vocês já sabem o que vai acontecer agora. Deixa eu montar esse daqui, sei lá, verde, pode ser. Deixa eu achar os pontos de interseção primeiro. Pontos de interseção, então.
aqui, 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 aqui. Fechou. E aí, vamos montar o polígono. Vocês já podem ver, só traçar os segmentos que faltam, né? A gente não está muito acostumado. Acho que não é muito do gosto das pessoas ver o quadrado desse jeito, mas enfim, é um quadrado. Tá aí o quadrado regular, esse ângulo aqui. Já que a gente está sempre pontuando os ângulos, acho importante pontuar de volta. Então, esse ângulo aqui é de 90 graus. Fechou? Então, pronto. Montamos 3 polígonos regulares já, ok? Bom, a nossa ideia agora vai ser montar o pentágono. Como eu mostrei para vocês, para montar um polígono regular, deixa eu voltar para o meu hexágono. Acho que é legal. Aí, ó, para eu montar esse polígono regular aqui, eu precisei montar o pontinho aqui, né? Ou encontrar o ponto em cima da circunferência, de tal maneira que quando eu formasse o ângulo que vai desse novo ponto D para o A para o B, eu tivesse aqui o ângulo que eu queria, no caso 60 graus. Para montar o pentágono regular, você quer que o ângulo seja 2π sobre 5, assim como aqui era 2π sobre 6, né? Assim como aqui era 2π sobre 6. Mas, mais uma vez, aquela toda brincadeira lá, se eu traçar a perpendicular que passa por D, a reta F, eu tenho que esse segmento aqui, daqui até aqui, mede cosseno desse ângulo. Cosseno de alfa. Deixa eu fazer o ângulo rosinha sumir. Ué, tá aqui, isso. Vai ser cosseno do ângulo alfa. Não, cara. Vai ser cosseno do ângulo alfa. E é exatamente isso que eu vou querer fazer, então. Eu vou tentar montar o cosseno do ângulo que eu preciso para montar o pentágono regular, que no caso é o 2π sobre 5. A gente quer montar, então, esse cosseno. Bom, primeiro, a gente vai fazer uma maractoiazinha. Note que quando eu multiplico por... eu posso pensar no cosseno de 2 vezes esse cara. Bom, qual que é a graça de fazer isso? A gente sabe que o cosseno é uma função par, então eu posso botar um menos aqui, menos dá na mesma, e o cosseno é 2π periódico, então eu posso somar 2π aqui. Bom, mas só resolvendo essa continha, a gente chega aqui, isso é cosseno de 3, 2π sobre 5, ok? Bom, então, vamos fazer a fórmula do arco duplo, é essa, e a fórmula do arco triplo, que é essa. E aí, a gente sabe que cosseno de 2π sobre 5 é raiz desse polinômio aqui. Basta, enfim, chama cosseno de 2π sobre 5 de x em cima aqui, e você vai ver que a gente chega facilmente nesse polinômio. Na verdade, chega nesse polinômio igual a zero. Então, cosseno de 2π sobre 5 é raiz desse cara. Mas, esse cara pode ser fatorado desse jeito. X menos 1, 4x² mais x menos 1. Bom, o cosseno de 2π sobre 5 não é 1. Então, o cosseno de 2π sobre 5 não é raiz do primeiro polinômio. Então, ele tem que ser do segundo. Ele tem que ser raiz do segundo. E aí, avaliando as raízes, você sabe que uma é positiva, uma negativa. Nesse caso, é isso mesmo. Se não me engano, vai ser uma positiva e uma negativa. Posso estar falando besteira, mas não importa. O fato é que, analisando as raízes e vendo as condições, a gente consegue concluir que o cosseno de 2π sobre 5 é, na verdade, 1/4, que multiplica raiz quadrada de 5 menos 1. E é esse segmento que a gente vai montar. 1/4 da raiz quadrada de 5 menos 1. Ok, então vamos lá. Eu deleto esse cara, agora sim. Deixa eu deixar. Isso. Aqui quem eu quero montar, certo? Bom, primeira coisa vamos montar o segmento que mede raiz quadrada de 5. Na aula passada, eu mostrei como é que faz isso. Então, bom, primeiro, a gente sabe montar o segmento de medida 5. Eu vou colocar aqui direto para o GeoGebra fazer para mim, né? Não precisar fazer isso. Não, calma aí, cara. Eu não gosto. Cancela. E você, eu quero que você seja deletado. Aí, tá. Então, deixa eu deixar essa continha aqui para baixo para não me atrapalhar. Bom, então tá aqui, ó. Esse segmento aqui, esse segmento BC grandão aqui, mede 5. Eu não preciso do 5, eu preciso do raiz quadrada de 5. Então, o que eu vou fazer?
a gente construía desse jeito, né? A gente primeiro achava o ponto médio, então eu vou achar o ponto médio de A com C. Tá, pontinho D. Depois, vou traçar o círculo, que tem centro D e raio DC ou DA, tanto faz, né? Porque é a mesma medida. E agora eu subo a perpendicular. Perpendicular onde? Perpendicular a esse segmento AC, que passa pelo ponto B. Fechou. Então, essa medida aqui, deixa eu marcar o ponto de interseção. Deixa eu primeiro tirar você daqui, meu parceiro. Deixar esse texto aqui. Não sei onde deixar você. Tá, tudo bem. Deixa eu deixar assim para a gente lembrar que esse segmento que a gente tem que montar. Bom, então vou montar o ponto de interseção desse cara aqui em cima. Fechou. Então, esse segmento aqui, deixa eu sumir com a minha cônica. Não, essa fica, essa que eu quero que suma. Show. Bom, então, esse segmento aqui, ó, BF, ele mede raiz quadrada de 5, ok? Então, vamos marcar ele. Por que você voltou, cara? Bom, tudo bem. Deixa eu marcar esse segmento aqui para não perder ele. Show. Deixa eu sumir com a cônica. Aí, para parar de me atrapalhar. Bom, então esse segmento aqui mede raiz quadrada de 5. Então, fizemos o primeiro termo aqui, raiz quadrada de 5. O que eu quero fazer é raiz quadrada de 5 menos 1, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou marcar com o compasso. Isso. Esse segmento aqui. Ok? E aí, eu vou centralizar no final do raiz de 5. Aqui. Lembrando que BF mede raiz de 5. Então, deixa eu marcar agora os pontos de interseção. Deixa eu tirar a reta perpendicular ali também, só para ela parar de me incomodar. Aí, show de bola. Então, deixa eu marcar o ponto de interseção mais uma vez. Esse cara com esse, pontinho G, fantástico. Bom, então esse ponto G aqui, ó, que vai de B até G, mede raiz de 5 menos 1, ok? Porque, bom, de B até F mede raiz de 5, e de F até G mede 1, então esse cara mede menos 1. Ok, agora o que eu vou fazer? Eu vou centralizar isso. Eu vou fixar esse segmento aqui no meu compasso e construir uma que passe exatamente aqui. Isso. Fechou. Bom, vamos sumir com o segmento. Vamos sumir com esse segmento aqui, ok. Vamos sumir com o círculo ali em cima para ele não me incomodar mais. Esse cara, esse círculo... Uai, esse círculo ainda precisa dele. Tá, show de bola. Bom, então, mais uma vez, montar os pontos de interseção. Bom, a interseção desse círculo aqui de fora com a minha reta... Uai, você não quer achar o ponto de interseção, Júlio? Tá bom. Ele não quer fazer, eu faço. Na mão aqui. Vamos lá. Esse cara. Segmento e centro aqui. Não, cara. Vai. Aí, pronto. Ponto K. Aí, bem melhor. Bom, então, deixa eu pedir para esse cara sumir, porque eu não aguento mais ele. Pedir pro círculo de fora sumir, que a gente não precisa mais de você, a gente só precisa daquele pontinho K ali. Dá para sumir o ponto D também, eu só preciso do K. O ponto E também, o ponto F, o ponto G, eu quero sumir o segmento. Cadê o segmento? Eu quero segmentos. Esse e esse podem ir para o beleléu. Show! Então, esse segmento que vai de A até K mede raiz quadrada de 5 menos 1. Mas eu quero achar o quarto dele.
Então, a quarta parte dele, né? Então, o que eu vou fazer é achar o ponto médio 2 vezes. Então, achei o ponto L e depois repito o processo aqui com esse. Fechou, ponto M. Esse cara, o ponto AM, mede exatamente 1/4 de, enfim, exatamente o cara que eu quero, que no caso é cosseno de 2π/5. E aí, então, vamos subir a perpendicular. Fantástico, achamos esse ponto. E esse é o ponto que buscávamos, tanto em cima quanto embaixo. O ponto O e o ponto N, ambos são solução para o nosso problema. Ok? Bom, e aí, vamos traçar o segmento aqui. Deixa eu sumir com essa reta. A J, a gente não vai... Calma. Isso. A gente não vai mais precisar. E deixa eu marcar esse ângulo aqui, ó. Daqui a cá, a colar. Esse ângulo alfa é exatamente 2π/5. Isso. Da última vez que eu fiz isso em casa... Não, tá tudo bem. Tá todo mundo bem localizado. Show. Bom, então vamos continuar o processo agora do mesmo jeito que a gente fez para o hexágono, né? Então a gente continua construindo aqui de tal maneira que esse cara meça alfa. E a gente vai fazer isso 5 vezes. Ok. Mais uma vez, esse processo. Não. Ok. Mais uma vez o processo. Tá. Não. O que foi? Ok. E aí, para não ficar essa coisa feia em cima do outro aqui, deixa eu só marcar o ângulo aqui. Aqui, aqui, aqui. Fechou. Todos esses ângulos têm a mesma medida. E, por fim, o polígono regular que a gente ganha aqui é, todo mundo já está vendo, o pentágono. Então, pronto. Tá aí, montamos o pentágono regular. Bom, veja, a gente só conseguiu montar o pentágono regular porque, primeiro, o cosseno de 2π/5 é raiz de um polinômio de grau 2, podia ser de potência de 2, enfim, podia ser de 4, de 8, isso, de 4, de 8, de 16, assim por diante, raiz de um polinômio com grau potência de 2, e a gente sabe calcular esse cara, né, usando Bhaskara, a gente conseguia ver como constrói esse cara. Então, a gente tem esse enunciado que nos ajuda a determinar, de alguma maneira, quando que um polígono regular é construtível. Se eu tenho A, B, C números construtíveis, então todas as raízes do polinômio com essa cara aqui, no caso com coeficientes construtíveis, polinômio de grau 2, né, eles vão ser números construtíveis. Se você está com polinômios de grau maior, essa afirmação não é mais verdadeira, tá? A gente pode ter polinômios com grau 4, por exemplo, com coeficientes todos inteiros e as raízes não serem construtivas. O fato de você ter uma fórmula de Bhaskara para o grau 2 é bem especial, tá? Na verdade, pela teoria de Gauss, você sabe que essa coisa só poderia ter até o grau, no máximo, 4. Mas em grau 4, enfim, você tem que cair para o grau 3 e aí envolve umas raízes. Bom, vamos seguir. Então, a gente viu que construir um polígono regular é equivalente a construir um número complexo. Especificamente, se você quiser construir o polígono regular de n lados, né, você precisa construir esse número complexo aí, ou a parte real ou a parte imaginária dele, tanto faz. E dessa maneira, a gente pode usar essa fórmula de Euler, que é e elevado a i θ igual a cosseno θ mais i seno θ. Quem nunca viu essa fórmula ainda, quando vocês fizerem a disciplina de variáveis complexas, vocês vão ver um motivo bem concreto para você escolher esse cara. Se você não está afim de esperar tanto, só pensa que é assim que a gente define as coisas, tá? Então eu vou definir e elevado a i θ para ser esse cara, tá bom? Vai ser cosseno θ mais i seno θ.
E aí, então, a gente quer estudar esses números complexos. Z igual a E elevado a 2πi, ok? Bom, a gente deu esse nome aqui, E elevado a alguma coisa, simplesmente porque a gente tinha aquela... não é só de bonito, né? Elas têm as propriedades que a exponencial tem, né? Então, quando, por exemplo, eu pego o exponencial e elevo alguma coisa, basta eu multiplicar os expoentes, né? Então, z elevado a n é igual a e 2πn elevado 2πni elevado a n, e aí eu posso, enfim, cortar esse n de cima com n de baixo, dá 1. Logo, z é raiz do polinômio x a n menos 1. E aí, a gente pode simplificar o z a n menos 1 dessa maneira. Então, vira x menos 1 e tem esse outro polinômio aqui de grau n menos 1, ok? E aí, quando a gente está pensando em números complexos, de fato, né? Porque, veja, se você colocar n igual a 1 aqui, isso, vai dar e elevado a 2π, e aí, usando a fórmula, você vai ver que isso vai dar cosseno de 1, tá bom? Isso vai dar cosseno de 1. Ah, bom, estava aqui a igualdade, né? Então, se n for estritamente maior do que 1, o meu polinômio z, ele vai ser raiz desse polinômio grande aqui, ok? Bom, nada indica que esse polinômio é irredutível, a gente ainda precisa estudar a irredutibilidade desse polinômio. Bom, vamos ver o caso de n igual a 6, ok? O caso de n igual a 6, a gente tem que z igual a e elevado a 2π sobre 6i. Eu não vou simplificar de propósito, eu vou deixar 2π sobre 6 mesmo. A gente sabe que esse cara é raiz de x elevado a sexta menos 1, e também que ele é raiz desse cara aqui, né? Então, x à quinta, x à quarta, x ao cubo, x quadrado, x e 1. Mas, note também, bom, agora eu simplifiquei aqui, certo? Então, quando você simplifica, você fica com π sobre 6 vezes i. Então, z ao cubo, que é igual a e elevado a π sobre 3i ao cubo, esse cara, quando você simplifica, você tem e elevado a πi, ou ip, né? E aí isso dá menos 1. Então, z também é raiz desse outro polinômio. Bom, se z é raiz do x ao cubo mais 1 e também desse outro polinômio de grau 5, se eles têm uma raiz em comum, né, que é o z, eu consigo fatorar, dividir um pelo outro. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos dividir um pelo outro. Então, eu ganhei isso. Eu ganhei o polinômio que é assim, x menos 1, x ao cubo mais 1, x ao quadrado mais x mais 1. E aí, eu consigo fatorar de volta o x ao cubo mais 1 desse jeito aqui. Isso acontece porque, repare que o menos 1 é a raiz desse cara. Menos 1 é a raiz de x ao cubo mais 1. Então, a gente consegue fatorar ele por x mais 1, e aí o que sobra é isso aqui. Bom, e aí então o z vai ser raiz de um desses três caras, ok? Ou do terceiro, ou do quarto, um desses três caras mesmo, né? Ou do x mais 1, ou de x ao quadrado menos x mais 1, ou de x ao quadrado mais x mais 1. Mas, ele vai ser raiz desse do meio aqui mesmo, tá? Isso. Acho que tá errado, acho que na verdade ele vai ser do mais, hein? Tô na dúvida agora. Bom, tudo bem. Eu disse que vai ser com menos aqui, não sei, tô na dúvida. Pode ser que seja do x ao quadrado mais x mais 1 aqui. Bom, enfim, não importa. De qualquer jeito, tanto o x quadrado menos x mais 1 e o x quadrado mais x mais 1, ambos esses polinômios são irredutíveis e ambos têm coeficientes construtíveis. Então, esse cara é construtível, e ele também é construtível porque a gente já construiu ele, enfim, mais cedo, né? Usando o GeoGebra. Quando n é igual a 5, a gente tem esse cara, o e elevado a 2π sobre 5i, z é raiz desse cara, x à quinta menos 1, e a gente consegue fatorar o x à quinta menos 1 desse jeito. O problema é que x à quarta mais 3x mais x quadrado mais x mais 1, esse cara, ele é irredutível. Então não dá para fatorar mais. E, bom, eu não consigo garantir usando a irredutibilidade desse polinômio que z é construtivo, mas z é construtivo porque a gente construiu ele efetivamente, né? Foi a última construção que a gente fez usando o GeoGebra. Bom, prosseguindo. Agora, a gente vai tentar estudar o que será que acontece com esses polinômios aqui. Por que que esse cara era irredutível, mas esse cara não era? O que será que acontece, né? Então, enfim. Quando a gente está estudando a irredutibilidade de polinômios, no caso, a possibilidade de você dividir um polinômio por outros polinômios de grau menor,
A gente tem critérios que são, eu diria, não muito bons, assim, não muito, mas no sentido de que eles não são muito fortes, tá? Toda vez que você se depara com um polinômio, para tentar decidir se ele é irredutível ou não, não tem um método geral para você fazer isso. Cada caso é um caso, entende? Normalmente as coisas, você consegue dizer que elas não são redutíveis, né? Que os caras são irredutíveis. Que você não consegue fatorar mais. Você raramente consegue dizer se o cara, enfim, se você consegue fatorar ele, né? Eu sei que parece que são problemas equivalentes, mas se você se embrenhar aí em tentar fatorar polinômios, você logo vai ver que os critérios que a gente tem não são tão úteis assim. Mas um critério que é classicaço é o critério de Eisenstein. Ele diz que se você tem um polinômio com coeficientes inteiros, veja, um polinômio com coeficientes racionais e um polinômio com coeficientes inteiros, a coisa é meio equivalente, né? Porque se você tem um polinômio com coeficientes racionais, você pode multiplicar pelos denominadores, acho que MDC, isso, você multiplica pelo MDC de todos os coeficientes, e aí você ganha um polinômio com coeficientes inteiros, tá? De qualquer jeito. Então, suponha que existe um primo P, de tal maneira que P divide todos os coeficientes menos o coeficiente de maior grau, menos o AN, e P ao quadrado não divide a zero. Então, você quer achar um primo que divide quase todos os coeficientes menos o líder, menos o cara que está acompanhando o x de maior grau. Porém, quando você leva esse primo ao quadrado, daí já não divide mais o a zero. Se você conseguir encontrar essa condição, então o seu polinômio é irredutível. Eu já conversei algumas vezes com o Marcelo sobre isso, né? O meu orientador, quando eu fiz anéis, eu fiz a disciplina com ele, foi lá que a gente viu esse critério, e acho que não sei como, ele também não sabe, o que o Eisenstein tinha na cabeça para procurar esse critério. Uma vez que você vê ele enunciado e tenta provar, não é difícil, mas da onde que ele teve essa ideia, acho que não sei se a gente vai conseguir descobrir algum dia. Bom, então, o ponto é o seguinte, se P de x é irredutível, isso acontece se e somente se P de x mais 1 é irredutível, né? Esse é um critério que é bem besta quando você escreve na mão, né? O que significa o cara ser irredutível? Significa que eu vou provar a contrapositiva, tá? Então, vamos assumir que ele é redutível, então a gente consegue simplificar ele mais. Se a gente conseguir fazer isso com P, a gente consegue fazer com P de x mais 1, só substituir x mais 1 no argumento. E se a gente consegue fazer isso com P de x mais 1, por consequência, a gente consegue fazer isso com P de x, só substituindo os argumentos do g e do h por x menos 1. Então, é equivalente pedir que o P de x seja irredutível, é equivalente a pedir que o P de x mais 1 seja irredutível. Bom, vamos agora considerar aquele polinômio que a gente encontrou, no caso, esse cara aqui, né? Deixa eu voltar mais uma vez. Aí. Esse cara aqui, né? xn menos 1, xn menos 2, até o 1. Só que para o caso de P ser primo, ok? Então, eu tomei o caso de P ser primo e eu vou considerar o polinômio que eu desloco, né? Eu vou somar 1 nesse cara. Então, esse polinômio aqui. Quando você, repare que aqui você tem expansão, né? Expansão nas potências aqui, né? Vai dar produtos notáveis usando aquele triângulo de Pascal. Se a gente fizer isso, a gente vai encontrar esses coeficientes. Especificamente, se você quiser saber quem aparece aqui, vai ser isso. Vai ser P. Como é que é? Vai ser o binômio PJ, onde o grau do x. Isso. PJ menos 1 que multiplica XJ. Exatamente. Vai ser o binômio, o número binomial P escolhe J menos 1, quando multiplicando o x de grau J. Não é muito complicado fazer essa conta, basta, enfim, expandir esses caras aqui e depois usar essa propriedade aqui, ó. Essa propriedade aqui. Que se você soma os binômios, ele é igual assim, né? Se você soma numa linha, numa diagonal assim, ele é igual ao cara na próxima diagonal. É só fazer, se não me engano, é do outro lado que você faz. Mas, enfim, é a mesma propriedade. Enfim. Então, você ter controle? Não. Enfim. E aí, repare que a gente consegue provar que esse cara é irredutível usando exatamente o Eisenstein. Porque
pega o primo P, o próprio P, né? Ele vai dividir o A0, ele vai dividir todos vão aparecer o P, menos o primeiro cara. E, além de dividir todos menos o primeiro cara, quando você leva ao quadrado, P ao quadrado não divide P. Então, f de x mais 1 é irredutível e, portanto, f de x também é. Então, veja, sempre que você tiver, então, o polinômio desse jeito aqui, né? Então, x elevado a n-1 mais x elevado a n-2 até x até 1, somando com x, somando com 1, esse polinômio aqui vai ser irredutível, ok? Sempre que o P for primo. Sempre que o P for primo. Se não for, não vai ser. Bom, essa é a conclusão que a gente tira, né? Que esse cara é irredutível. Então, por exemplo, tome n igual a 7, né? Quando você tomar n igual a 7, o heptágono regular, né? A gente vai considerar z igual a e elevado a 2π 7i, e elevado a 2π sobre 7i. Esse cara aqui, ele é a raiz desse polinômio de grau 6. E a gente sabe que é irredutível por conta enfim, que a gente acabou de provar essa afirmação. Mas como 6 não é potência de 2, então z não é construtível. E, por consequência, o heptágono regular não é possível de construir ele com regra e compasso. É impossível. Por quê? Claro, né? Eu tenho o heptágono aqui. Cadê? Eu ainda tenho ele? Aqui. Editar. Isso. Se a gente conseguisse construir ele usando apenas regra e compasso aqui, enfim, eu usei as propriedades do GeoGebra, sabia quanto medir esse ângulo aqui, daí eu pedi para ele construir. Se a gente conseguisse construir esse polígono regular, a gente conseguiria construir esse número complexo aqui, ó, esse segmento e esse número complexo, que é exatamente e elevado a 2π sobre 7i. Mas ele não é construtivo, então você não conseguiria fazer. Ok? Então, é impossível construir esse cara usando apenas régua e compasso. Ai. É impossível fazer isso usando apenas régua e compasso. Bom, então, para que um polígono regular de pelados com P' seja construtivo, é necessário, por enquanto... Eu só sei que é necessário, tá? Eu não sei a suficiência disso. Eu só sei que é necessário, então, que P-1 seja igual a 2 elevado a K para algum K, né? Seja uma potência de 2. Né? Para daí, enfim, para que daí o polinômio x elevado a P-1 mais x elevado a P-2 e assim por diante seja a potência de 2. Bom, então, por consequência disso, o polígono de 7 lados, de 11 e de 13, não são também construtíveis, ok? E o 17, ele tem essa propriedade, e ele é construtivo, e foi Gauss que provou isso, quando tinha 19 anos, em 1796. E parece que foi esse problema que fez ele fazer matemática, assim, que deixou ele interessado em se aprofundar nos seus estudos de matemática. Bom, seguindo, vamos assumir então agora, vamos tentar investigar quem são esses primos, ok? É um número que é da forma 2x elevado a k mais 1 e que é primo. A gente vai provar que isso só vai acontecer se o k for também uma potência de 2. Né? Então, eu vou ter um 2 elevado a 2 elevado a alguma coisa mais 1. Então, para ser primo, né? Bom, vamos supor, por absurdo, que isso não aconteça. Então, que k seja diferente de 2 elevado a n, com n maior ou igual a 0. Então, k não é potência de 2, né? Portanto, isso. Deve ter algum ímpar na fatoração por k. Quando você fatora k em números primos, ele pode ter o fator 2 elevado a alguma potência, mas ele também vai ter que ter um primo ímpar, ok? Maior que 1. Então, a gente vai escrever... aqui era para ser k, isso. Aqui era para ser k igual a t vezes s. Isso. Não n, perdão. Bom, ok. Então, deve existir um primo ímpar, e daí o que sobrou tem que ser maior do que 1, certo? Então, a gente consegue escrever ele dessa forma, e aí, S é ímpar. Se S é ímpar,
Se você trocar esse 2 elevado a t por um x, você vai ver que a gente está com um polinômio x elevado a s mais 1, sendo esse expoente ímpar. E aí a gente consegue fatorar de volta, então eu vou fatorar esse polinômio, entre aspas, e depois voltar para 2t. E aí eu encontro isso aqui. Então eu vou ter que, quando eu fatoro esse cara, eu encontro 2 elevado a t mais 1, que multiplica 2 elevado a t mais 1, s menos 1, menos 2 elevado a t, s menos 2, mais, e esse mais e menos vai ficar alternando até 2 elevado a t mais 1. Ok? Bom, repare que t é estritamente maior ou igual a 1, então ele é estritamente maior que 0, só que ele é menor do que k, aqui está errado, aqui era para ser k, porque ele fatora o k, certo? Então ele tem que ser menor. Aí, se eu, enfim, elevar esses caras, elevar 2 a esses caras, eu mantenho a desigualdade. Quando eu somo 1, eu também mantenho a desigualdade. Então, tem essa desigualdade aqui. Então, repare que esse cara, 2 elevado a t mais 1, é um fator de 2 elevado a k mais 1. Só que é um fator não trivial, né? Não é 1. Mas a gente estava supondo que 2 elevado a k mais 1 era primo. Então, isso é um absurdo. Portanto, para que o primo p, se for da forma 2 elevado a k, então ele tem que ser na forma 2 elevado a 2 elevado a n mais 1, ok? Para algum n maior que 0. Esses caras, os primos que têm essa forma, são chamados de primos de Fermat. E aí, né, todo mundo deve conhecer, eu acho, o último teorema de Fermat, né, que é famosíssimo. O Fermat escreveu na margem do livro dele lá que ele não tinha encontrado uma maneira de... Ele tinha encontrado uma maneira de provar o último teorema, mas, enfim, não tinha espaço para escrever. Nesse caso, Fermat conjecturou que todos esses caras eram primos. Todos os primos de para qualquer n aqui, esse cara era primo. O que ele provavelmente fez foi calcular esses caras aqui, que é n igual a 1, n igual a... isso. Não, perdão. N igual a 0, n igual a 1, 5, n igual a 2 dá 17, n igual a 3 dá o 257, e n igual a... Isso, e n igual a 4 dá 65.537. E esses 4 são os 4 primeiros primos de Fermat. O que acontece é que até hoje a gente não tem certeza se esses não são os únicos primos de Fermat, porque a partir disso, todos que a gente encontrou até agora não são primos mais. Então, com certeza a gente sabe que o número 5, substituindo o n igual a 5, né? Até o 32, se eu não me engano, não são primos de Fermat. Depois disso, teve uns outros números que eles encontraram, assim, meio que usando métodos computacionais, mas a gente não tem mais certeza se existe mais primos de Fermat além desses, e a gente nem sabe qual é a quantidade. Será que é uma quantidade infinita? Será que é uma quantidade infinita? Enfim, Fermat aí sempre com suas conjecturas, fazendo problemas que ficam séculos e séculos na dúvida, né? Mas, enfim, o fato é que esses caras aqui são primos de Fermat, e por consequência disso, esses caras aqui são, para que o polígono regular de P lados com P', ele vai ser construtivo. A princípio, a gente sabe que esses são os candidatos para a quantidade de prima de lados. Esses são os candidatos. Tirando isso, se você tiver com um polígono regular de P lados e que o P não seja um desses aqui, o número de lados primo, que é primo, não seja um desses aqui, tudo bem, pode acabar de cagada encontrando outro primo de Fermat, mas enfim, você nunca vai tentar construir um polinômio tão grande quanto esse cara aqui, eu imagino, né? 65.537 lados, quase um círculo, né? Enfim, mas ele não vai ser construtivo, né? Então, você pode pensar aí no seu primo favorito menor do que 65 mil, ele não é construtivo, contanto que não seja nenhum desses, ele não vai ser construtivo. Enfim, seguindo. Bom, a gente está rodeando de volta, a gente lidou primeiro com o caso n igual a um número primo, né? Mas o que a gente estava tentando estudar são os números complexos. É equivalente, na verdade, né? Estudar o polígono regular e estudar o número complexo associado a ele, né? É equivalente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai arregaçar a manga e estudar esse cara aí, né? As raízes da equação x elevado a n menos 1. Esses caras são chamados as raízes enésimas da unidade, ok? Essa raiz desse polinômio. Então, a gente vai denotar desse jeito aqui, com U caligráfico, subíndice n. Eu montei um cara ali, o 4, só para a gente ficar mais confortável.
quando você está brincando quando a gente estava estudando números complexos, né? Acho que o pessoal tem aquele macetinho 1i menos 1 menos i, né? Das potências de i. Na verdade, o que você está fazendo é listando as raízes 4ésmas da unidade, né? As raízes quartas da unidade. Bom, vamos tentar avaliar quem são essas raízes enésmas da unidade, né? Tentar descobrir quem são esses caras. Primeiramente, a gente sabe que z elevado a n é igual a 1. Então, vamos calcular o módulo desse cara. O módulo de z elevado a n tem que ser igual a 1, né? A equação tem que bater, mas o módulo de z elevado a n é o módulo de z elevado a n. E o módulo de z é um número real. Que número real que é elevado a n dá 1? Número real positivo, perdão. Que número real é real positivo elevado a n dá 1? Só 1. Então, o módulo de z é 1. Então, a gente pode saber que o número complexo z, ele tem, na sua forma polar, ele é cosseno de θ mais seno de θ. Não tem módulo aqui, já que o módulo é 1, né? Bom, e aí usando de novo a fórmula de De Moivre, a gente sabe que, então vamos substituir, né? 1 tem que ser igual a z elevado a n, mais z é cosseno θ mais seno θ. Quando eu levo a n, eu posso simplesmente pegar o n e jogar para dentro do argumento do cosseno e do seno. E aí, portanto, avaliando a parte real e a parte imaginária dessa equação, a gente conclui isso aqui, que θ tem que ser um múltiplo de 2π. Então, tem que ser 2π vezes k sobre n. E mais ainda, como seno e cosseno são 2π periódicos, quando esse cara aqui, k, passar de n, eu vou ter 2π de volta. E esse vai repetir o zero. E aí, assim por diante, todos vão ser raízes repetidas, né? Vão ser caras repetidos. Então, portanto, a gente pode dizer assim, que z elevado a n igual a 1, se e somente se, z é da forma e elevado a 2π vezes k sobre n vezes i. Com esse k indo até n-1, de 0 até n-1. Então, portanto, a gente mostrou a cara de todas as raízes enésmas da unidade, são só esses números complexos aí. Então, o seguinte, a gente sabe que a gente pode pegar esse 2π sobre n e o kzinho aqui e jogar ele para fora, fazendo e elevado a... faltou um i aqui, tá? Faltou um izinho. E elevado a 2π sobre n i elevado a k. Portanto, a raiz enésima da unidade é, na verdade, o conjunto das potências do ômega n, sendo ômega n 2π sobre n i, ok? Bom, considere esse número complexo aí. A gente sabe que o conjugado dele... Veja, eu estou pegando um número complexo com norma 1, tá? O conjugado dele vai ser simplesmente muda o sinal da parte imaginária, né? Só que cosseno é uma função par e seno é uma função ímpar. Então, o seno puxa o menos para dentro e o cosseno eu posso botar um menos dentro do argumento que não faz diferença. E aí, isso aqui é elevado a menos i θ. Portanto, o número complexo z... isso. Então, eu tenho essa propriedade que z vezes z conjugado é igual a 1. Esses caras aqui, eles estão associados a transformações. Se você pensar que o número complexo age no plano, você pode associar esses números complexos como as rotações, né? Que são transformações que são, eu ia dizer autoadjuntas, mas elas são unitárias mais ainda, né? Unitárias, raiz enésima da unidade, tem norma 1, olha aí, as coisas se encaixam. Bom, então, vamos ver o que acontece para esse caso aqui. Então, quando eu faço e elevado a 2πk sobre ni e traço o conjugado dele, ele puxa o menos aqui para dentro, né? Do jeito que a gente fez aqui. Só que, como essa função é 2π periódica, eu posso simplesmente pensar que isso daqui você pega 2πn e tira k. Então, é quanto falta para o k, né? Esse cara aqui é o quanto falta para chegar em 2πi, ok? Isso que eu quero dizer. Bom. Outra coisa é o conceito das raízes enésimas primitivas da unidade. Então é o seguinte, uma raiz enésima primitiva da unidade é aquela que quando eu levo a potência k, ela não vai dar 1 a menos que k seja igual a n. Tem outros jeitos mais eficientes, mais, eu vou dizer, bonitos, não eficientes, bonitos, de definir raiz enésima primitiva da unidade, mas essa daí é boa o suficiente para o que a gente vai fazer. Então, esse cara é a raiz enésima primitiva da unidade. A raiz enésima primitiva da unidade é aquela que, bom, ela respeita a equação de x elevado a n igual a 1, mas ela não respeita mais nenhuma anterior. Veja, quando a gente fez as raízes sexta da unidade, né?
quando a gente construiu as raízes sextas da unidade, quando você fazia z elevado ao cubo da raiz sexta, dava dava menos 1, lembra? Foi até o jeito que a gente fatorou o polinômio lá. Então, quando eu pego a raiz sexta e elevo ao cubo, dá menos 1. Esse cara ainda é uma raiz da unidade. Só que quando eu elevo ao quadrado, esse cara de volta, levar menos 1 ao quadrado, dá 1. Então, portanto, ali seria uma raiz que não é primitiva. Bom, não importa. As raízes primitivas da unidade, z elevado a k, elas geram também as raízes da unidade, ok? Então, sim, aqui eu peguei essa raiz específica, 2 elevado a π sobre ni, que é uma raiz enésima primitiva, mas se eu pegar qualquer outra raiz enésima primitiva da unidade, ela também gera as minhas raízes enésimas, ok? Prosseguindo. Então, vamos pegar o 6 aqui, por exemplo, né? Então, são esses caras. Aqui eu já simplifiquei. Repare, né? Aqui seria 2π sobre 6. Eu já simplifiquei ele. Quando eu levo esse cara ao cubo, eu ganho epi. Esse cara é menos 1. E aí, quando eu levo esse cara ao quadrado, fechou, dá 1. Ó, repare o seguinte, ó. Aqui... Isso, não, tudo bem. Então, tenho essas raízes sextas da unidade e essas são as raízes terças da unidade, ok? Repare uma coisa, ó. O 1 está nas duas ao mesmo tempo, o 2π sobre 3 está nas duas ao mesmo tempo e o 4π sobre 3 está nas duas ao mesmo tempo. Então, a raiz terça está contida dentro da raiz sexta. A gente conseguia ver isso quando a gente montou o hexágono regular, lembra? Quando a gente construiu o hexágono regular e usando os próprios pontos do hexágono eu construí o triângulo regular. Isso era um indicativo de que, na verdade, as raízes terças da unidade estão contidas nas raízes sextas, ok? E assim por diante. Se você quiser pensar, por exemplo, se você pensar nas raízes, sei lá, 12ésimas da unidade, as raízes sextas vão estar contidas lá dentro, tá bom? Ok. Bom, então, eu sei que o n são as raízes de x elevado a n menos 1, e por conta dessa contenção, né, do 3 estar contido dentro do 6, eu consigo dividir um polinômio pelo outro. Então, eu consigo dividir o x elevado a sexta menos 1 por x elevado ao cubo menos 1. Ok? Prosseguindo, eu consigo dividir o x elevado ao cubo menos 1 dessa maneira aqui, né, com x mais 1, x ao quadrado menos x mais 1. E, assim, repare que as raízes desse primeiro cara são as raízes terças da unidade, né, do x elevado ao cubo menos 3. O elevado a π é igual a menos 1. Esse cara é raiz do x mais 1, eu tenho x mais 1 aqui dentro. E esse último cara aqui que sobrou são as raízes, o e elevado a π sobre 3i e e elevado a 4π sobre 3i, eles são as raízes desse polinômio. E esses caras são todas as raízes primitivas da unidade, são as raízes sextas primitivas da unidade. Se a gente fizer para o 5, né, então as raízes desse cara vão ser x à quarta mais x ao cubo mais x ao quadrado mais 1. E aí, esses caras aqui, quando você olha as raízes desse polinômio aqui, vão ser as raízes primitivas, né? Então, repare o seguinte, quando a gente está procurando, veja, o que a gente quer? A gente quer, para construir o polígono regular de n lados, a gente quer construir um número complexo, e elevado a 2π sobre n, i, certo? E para decidir se esse polígono é construtível ou não, o que a gente faz é procurar o polinômio irredutível desse cara, né? O polinômio minimal desse cara. Só que, aparentemente, quando eu estou procurando o polígono minimal de uma raiz primitiva da unidade, eu ganho a outra junto. Então, por exemplo, o x ao quadrado menos x mais 1, ele é raiz das duas raízes primitivas de 6. O de 5 também, né? Aqui, quando eu procuro o polinômio minimal do e elevado a 2π sobre 5i, é esse polinômio aqui, x à quarta mais x ao cubo mais x quadrado mais x mais 1. Mas ele também vai ser raiz de todos os polinômios, de todas as raízes primitivas, né? De todas as raízes quintas primitivas da unidade, certo? Então, aparentemente, se eu procuro o polinômio minimal de uma das raízes, eu procuro o polinômio minimal de todas as raízes. Meio que essas coisas se encaixam, ok? Se você parar para pensar, as coisas, isso faz um pouco de sentido, né? A filosofia da coisa faz sentido, né? Porque, veja,
Se um polígono irregular é construtivo, isso acontece se e somente se a raiz enésima da unidade, raiz enésima da unidade, ou e elevado a 2π ni, esse número complexo é construtivo. Mas isso está associado ao polinômio dele ter certas propriedades, né? Quer dizer, não exatamente polinômio, mas enfim, a gente consegue garantir pelo menos uma dessas direções. Só que se eu consigo construir uma raiz enésima da unidade, eu consigo construir outras. E como as raízes enésimas da unidade são sempre geradas pelas primitivas aqui, se eu consigo construir uma primitiva, eu consigo construir todas as primitivas. Então, é daí que eu tiro que esses polinômios tinham que ter alguma relação mesmo, mas aqui, aparentemente, parece que o polinômio é sempre o mesmo. E é isso que a gente vai ver. Mas primeiro, eu vou tentar dar uma cara para quem são as raízes primitivas da unidade, ok? Então, eu sei que as raízes da unidade têm toda essa forma aqui, e elevado a 2πk sobre n, vezes i, né? Com k e n. Vamos assumir agora que o k e que o n têm um fator comum, um fator d em comum, maior do que 1, beleza? Então, eu consigo escrever k como k' vezes d e n como n' vezes d. Com n entre 1 e n' é maior ou igual a 1 e menor que n, e k' maior ou igual que 1 e menor que k. Bom, desse jeito, então, quando eu faço z, aqui era para ser e, perdão, e elevado a 2π vezes k sobre ni, esse k é igual a k' vezes d, e esse n é igual a n' vezes d. Eu consigo cortar o d que está nos dois, e aí eu ganho o polinômio, o número complexo e elevado a 2π vezes k' sobre n' vezes i. Ok? Agora eu vou levar esse cara a n'. Bom, isso é levar essa exponencial a n', reparei que eu posso cortar, e isso dá 1. Né? Então, o múltiplo de 2kπ é 1. Então, z não é uma raiz enésima primitiva da unidade. Então, sempre que tiver um fator em comum, eu posso simplificar o fator em comum, né? Sempre que o k e o n tiver um fator em comum, eu posso simplificar esse fator em comum, e aí a raiz vai diminuir, né? Ela não vai ser mais uma raiz enésima primitiva, ela vai ser uma raiz n'-ésima da unidade. Então, aí eu tenho uma proposição que diz o seguinte: z sendo elevado a 2π vezes k sobre n vezes i, raiz enésima da unidade, ela vai ser primitiva se e somente se k e n não compartilharem fatores não triviais em comum, um fator maior ou igual que 1. Ou seja, se o MDC de k e de n for 1. Então, assim eu caracterizei todas as raízes enésimas primitivas da unidade. Bom, eu vou considerar então um polinômio que tem as raízes, esses caras. Como é que a gente faz isso? Eu simplesmente pego x menos essa raiz e multiplico, beleza? Então, eu vou chamar esse cara de polinômio ciclotônico. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele é x menos todas as raízes. Você faz assim, você coleciona todas as raízes enésimas primitivas da unidade, e daí faz x menos cada uma, esse monômio, e depois você multiplica todos. Esse é o seu polinômio ciclotônico, o enésimo polinômio ciclotônico. Perdão, ciclotômico. Isso. Bom, vamos calcular um deles, né? O φ1 é esse cara, besta, né? Porque só tem uma raiz, que é o 1. O φ2 vai ser esse cara, porque as raízes duplas da unidade, dois ésimos da unidade, vai ser 1 e menos 1. 1 não é raiz primitiva, menos 1 é. Então vai ser x menos menos 1, x mais 1. O x3 vai ser assim, e aí, quando você faz a distributiva vai ser exatamente x ao quadrado mais x mais 1. Lembre que esse cara aqui, x ao quadrado mais x mais 1, é um polinômio irredutível. E a gente sabe que tanto esse cara quanto esse cara, né, tanto o e elevado a 2π sobre 3 e o e elevado a 4π sobre 3, são raízes desse polinômio aqui, né? Então, vai ser as raízes minimais. Perdão. Esse cara vai ser o polinômio animal. Para o 4, vai dar esse cara aqui, x à quarta mais 1. E, em particular, se P é primo, o pésimo polinômio ciclotômico vai ser esse cara. Né? Porque a gente sabe que esse cara é redutível, não consegue simplificar mais, e ele tem uma raiz enésima da unidade, vai ter todas, enfim. Raiz enésima primitiva da unidade vai ter todas, enfim. É assim.
Bom, vamos brincar um pouquinho aqui. Pega o x elevado a sexta menos 1. Eu sei quais são todas as raízes dele, são esses caras. Eu marquei, eu deixei aqui escrito, beleza? Essa é a fatoração dele nos complexos, né? Eu me dei a liberdade de marcar em vermelho o polinômio as parcelas que aparecem no sexto polinômio ciclotômico. Isso. Beleza? Que vai ser esse cara, x menos e elevado a π terços vezes i, e x menos e elevado a 5 π terços vezes i. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colecionar ele e olhar o que sobrou no resto. Bom, o resto sobrou esses caras aqui, né? X menos 1, enfim, esses caras aí. E eu marquei de azul os termos que aparecem no terceiro polinômio ciclotômico. Então, coleciono esse cara. E tá aqui, esse roxinho aqui, x mais 1 é o φ2 e o x menos 1 é o φ1. Então, eu posso escrever desse jeito. E aí, enfim, com esse exemplo, eu espero ter motivado vocês para esse resultado. De que o xn menos 1 ele vai poder ser escrito como o produto dos polinômios ciclotômicos quando o dzinho ali divide n, né? Como é que você faz? Exatamente desse jeito. Exatamente desse jeito que a gente fez aqui. Então, você escreve esse cara x elevado a n menos 1 com todas as suas parcelas, né, todas as raízes. Daí, você coleciona todas as raízes que estão no polinômio ciclotônico, no enésimo polinômio ciclotômico. Depois, ou seja, são os caras que não têm, são os caras aqui que não têm fator em comum, né? Que o MDC é isso, que o MDC é 1. Isso. Mas ó, não é o 2, né? É com o K, isso. Eu tava confuso aqui, é com o K. Isso. A potência. Exatamente. Aqui, né? Esse casinho aqui que não pode ter fator em comum com o N. Isso, show de bola. Bom, e aí, coleciona esses caras, depois simplifica quem dá para simplificar. A simplificação vai ter que ser por um divisor de n, né? E aí, pronto, você ganhou mais alguns caras que não tem fator em comum com o cara que você acabou de dividir. Então, você pegou n, dividiu por um d, você ganhou um n', e daí você vai procurar os que são coprimos com esse n'. Coleciona esses caras também. E vai assim por diante, mais ou menos como a gente fez com 6. E aí a gente ganha, enfim, todos os polinômios ciclotômicos, ok? Bom, uma coisa interessante é que a gente vai provar agora por indução rapidinho que o enésimo polinômio ciclotômico tem coeficientes inteiros. E isso, eu não sei para vocês, mas para mim é incrível, né? Porque, veja, olha o jeito que a gente define esse desgraçado. Não tinha motivo nenhum, absolutamente nenhum, para ele ter coeficientes inteiros. Mas, no final, ele tem coeficientes inteiros. Então, primeiramente, note que o φ1 é esse cara. Então, a gente vai seguir por indução, tá bom? Vamos assumir que vale para que o φn d tem coeficientes inteiros para todo d estritamente menor do que n. Usando esse resultado, a gente sabe que xn menos 1 se escreve em x, que multiplica todos os outros, né? Esse zero menos esses outros aqui, né? Então, menor, eu tirei o n desse produtório. E aí, por indução, todos esses caras, todos os φds aqui têm coeficientes inteiros. E o xn menos 1 tem coeficientes inteiros, então, por consequência, o φn tem que ter coeficientes inteiros. Tá bom? Segue direto pelo algoritmo da divisão. Faz o algoritmo da divisão e você vê isso. Assim, se você tem um polinômio p igual a g vezes h e dois desses têm coeficientes inteiros, o terceiro também tem que ter. Bom, seguindo, então, se n é maior ou igual que 1, o φn ele é um polinômio irredutível sobre q de x. E aí, esse cara, então, vai ser o polinômio minimal da raiz enésima da unidade. Esse cara aí vai ser. Então, portanto, lembrando, para um cara ser construtivo, para um número complexo ser construtivo, é necessário que o polinômio minimal dele tenha grau, uma potência de 2, ok? Então, vamos tentar estudar o grau desses polinômios ciclotômicos. Bom, o grau dele, se você olhar a definição dele aqui, é essa aqui, certo?
Então, veja, eu estou simplesmente pegando todos os caras que são estritamente menores do que n e que tem MDC1 com ele, certo? Então, o grau dele vai ser exatamente esse cara aqui, vai ser a cardinalidade de todos os caras que são... Bom, eu posso colocar o n, até porque o n não entra na jogada, porque o MDC de n com n não é 1. Então, o grau do polinômio ciclotômico, ele simplesmente conta quantos caras entre 1 e n eu tenho que com a propriedade de ter MDC igual a 1 com o próprio n, né? Então, é isso que ele faz, o grau dele, é isso que ele faz, ele conta quais são esses caras. Bom, já que o grau conta quem são esses caras, eu vou definir uma função que exatamente faz isso, conta quem são esses caras. Bom, quem aí já fez teoria de números lembra que essa é a função phi de Euler, e ela tem uma cacetada de propriedades interessantes. Essa função é usada para muita coisa de teoria de números, ok? Então, bom, mas em particular eu vou escrever esse cara assim, então, vou definir essa função. A gente sabe que φ de P é P menos 1 quando P é primo, porque ele só não vai ter o P de primo, né, o primo P, ele só não vai ter MDC igual a 1 com ele próprio. Então a gente pode expandir isso para as potências, né? E essa função é multiplicativa. Bom, com essas três propriedades, eu vou provar uma direção do teorema de Gauss. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero que, veja, o grau do polinômio, do enésimo polinômio ciclotônico é simplesmente φ de n, certo? Porque, bom, as funções coincidem. Então, eu quero simplesmente calcular esse φ de n. Eu quero que φ de n seja uma potência de 2. E a afirmação que eu faço é que isso só vai acontecer se n for igual a 2 elevado a k, vezes P1, vezes P2, até o PJ, onde esses P's aqui são primos distintos de Fermat, ok? Então, é uma potência de 2 seguido de um produto de primos de Fermat. Só vai acontecer, esse cara ser potência de 2 se isso acontecer. Bom, vamos provar isso então? Primeiro, vamos escrever o n como uma coleção de primo, né? Seja essa daqui uma fatoração primária do n. Como φn é uma função multiplicativa, então φ de n é simplesmente, bom, φ de ps elevado a ts, ok? Desse primo aqui. Logo, φn é uma potência de 2, C só C, φ de p elevado a f é uma potência de 2, para 2, potência, isso, de 2 para todo primo p e f natural, de tal maneira que p elevado a f divide n. Então agora, ao invés de tentar decidir se φn é uma potência de 2, a gente vai tentar decidir se φ elevado a pf é uma potência de 2. Ou melhor, quando que φ elevado a pf é uma potência de 2. Então, eu não vou mais provar a afirmação anterior, eu vou provar uma equivalente, que é o seguinte: se P é um primo e F é um número natural, então φ de P elevado a F é uma potência de 2, C só C. P é 2, ou P é um primo de Fermat e F é 1. Então, vamos provar aí. Assuma que φ de PF é uma potência de 2. Desse jeito, se P é 2, não há nada a fazer, certo? Já vai ser essa a primeira possibilidade, né? P é 2, não há nada a fazer. Isso. Bom, é que na verdade P é primo, né? Então pode ser ou 2 ou um primo ímpar, né? Então se P é 2, não há nada a fazer. Então vamos assumir agora que o P é um primo ímpar. Então se ele for, repare que o que vai dar vai ser φ de P elevado a F igual a 2m, ok? Mas, por outro lado, φ de P elevado a F é P elevado a F menos 1 vezes P menos 1. É uma das propriedades que eu listei na tela passada, né? No slide passado. Veja só, então P vai dividir φ de P elevado a F, porque P divide P, né? P vai dividir φ de P elevado a F. Então ele vai dividir 2 elevado a m. Quer dizer, isso só vai acontecer se o F for maior do que 1, certo? Se o F for maior do que 1, eu tenho uma parcela de P aqui, então eu teria que poder dividir 2 elevado a m por P. Mas P é ímpar, então F tem que ser 1. Mas aí, φ de F é P menos 1, tem que ser igual a 2 elevado a m. E aí, por um resultado que a gente já provou lá atrás, P tem que ser obrigatoriamente um primo de Fermat. Bom, agora vamos provar a volta. Vamos pensar que P é igual que o P é igual a 2, ou que P é um primo de Fermat, e vamos calcular φ de P elevado a F. Então, se P é igual a 2, φ de P elevado a F
vai ser 2F menos 1, certo? Isso. Pera só um segundo. Por que vai ser 2 elevado a F menos 1? Sim, porque vai ser isso aqui. Isso. Vai ser esse cara aqui, né? P elevado a F menos 1, P menos 1. Mas se P é 2, então vai ser só P 2 elevado a F. Show de bola. É uma potência de 2. Fantástico. Agora vamos assumir que P é um primo de Fermat. Então, ele tem essa forma, né? P elevado a 2 elevado a P é igual a 2 elevado a, J, a 2 elevado a 2 elevado a J mais 1. E aí calcula φ de P. Bom, φ de P tem que ser P menos 1, só que daí vai ser 2 elevado a 2 elevado a J, que é uma potência de 2. Fantástico. Então, acabamos de provar essa afirmação aqui, né? Que se o φ de P elevado a F é uma potência de 2, isso vai acontecer se o próprio P for 2 ou se P for um primo de Fermat, e daí F é igual a 1. Bom, fechou. Então, a gente conclui assim que o φ de F é uma potência de 2, então 2 tem que ser igual a 2 elevado, N tem que ser igual a 2 elevado a K vezes uma coleção de primos de Fermat, beleza? Então, um produto de primos de Fermat, todos distintos entre si. Bom, nossa, nem sabia que eu podia fazer isso. Bom, o polígono regular de N lados vai ser construtivo. Isso, aqui eu coloquei um C, mas é um C somente C. C somente C. Esse cara aqui é construtivo. E aí sim é só uma direção, mas isso implica que o polinômio animal dele, que é o enésimo ciclotônico, tem que ser uma potência de 2, mas, pelo que a gente fez aqui em cima, para esse cara ser uma potência de 2, esse cara tem que ser 2 elevado a k vezes uma coleção de primos de Fermat, certo? A conclusão disso é que a gente provou a ida desse teorema aí, que o polígono irregular de N lados é construtivo sem somente ser N é igual a 2 elevado a K vezes uma coleção de primos, né? P1, P2 vezes PJ, onde todos esses primos aí são primos de Fermat e K é maior ou igual a zero. Bom, então tá aqui. Esse é o teorema de Gauss-Ratzel. Na verdade, o Gauss provou a volta desse teorema, ele provou o contrário. Ele provou assim, bom, se o polígono regular tem esse formato aqui, é 2 elevado a K vezes uma coleção de primos de Fermat, então o polígono é construtivo, tá? O Watzel que provou a ida mais ou menos do jeito que a gente fez aqui, tá? Então, tá aí uma coleção até 20 de todos os polígonos regulares que são efetivamente construtíveis, né? O 3, 4, 5 e 6 a gente já fez. O 8 aí é novidade, mas o 8 é facinho de construir, né? Basta você pegar o 4 e dividir duas vezes, né? E dividir, perdão, cada lado constrói a mediatriz. O 10, você pega o pentágono que a gente fez e só calcular a mediatriz. Mesma coisa pro de 12, né? Pega o hexágono e mediatrizes. O de 15 é mais complicado, isso aí fica um desafio para vocês. O de 16 é fácil também. Bom, o de 17 a gente vai ver amanhã. E, por fim, o de 20 lados também, tá aí a construção. Desafio para vocês é tentar fazer o de 15. Isso, tentem fazer o de 15, é um desafio relativamente agradável. Se quiserem uma dica, pensem o que acontece quando você multiplica duas raízes enésimas na unidade e busque o que acontece. Bom, então, é aqui que a gente encerra hoje. Deixa eu abrir e parar a transmissão. Aê, show de bola. Opa, temos ainda pessoas sobrevivendo, ainda bem. E queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Eu não abri o chat. Deixa eu ver, tem coisa no chat? Sim, Matheus, exatamente. A ideia é você definitivamente, com certeza, é isso mesmo. Inclusive, com solubilidade, você consegue garantir muito mais coisas. Não por causa das raiz enésimas da unidade, as raízes enésimas da unidade elas se comportam muito bem. Mas quando você está trabalhando com outros polinômios quaisquer, a ideia é exatamente você trabalhar com os grupos de Galois dele e procurar exatamente essa ferramenta de solubilidade. Inclusive, eu não sei se você reparou aqui, a gente procurou as raízes primitivas, eles vão ser, quando você olha, por exemplo, o Zn, né, vão ser os caras em Zn que são invertíveis, né, então facilita um pouco, com certeza, trabalhar
com primos, com grupos, com certeza. Mais alguma dúvida? Bom, acho que não tem mais nenhuma dúvida, então só queria explicar mais ou menos como é que vai funcionar o seminário de amanhã. Amanhã, no começo do seminário, eu vou mostrar a construção do Gauss, Na verdade, não exatamente a construção, a gente não vai construir o de 17 lados, o que a gente vai fazer é dar uma direção de como fazer isso, tá? Porque é bem difícil, é bem complicado. Assim, se você procurar no Google, você encontra um jeito fácil de mostrar ele, mas eu vou mostrar mais ou menos como o Gauss fez, tá? Além disso, eu vou falar um pouco da volta do teorema a parte que Gauss provou, certo? Mais ou menos a ideia de como está a volta. A gente vai construir o polinômio de 5 graus, o polinômio de 5 graus, não, perdão, o polinômio com 15 vértices, isso vai dar uma ideia de como a gente faz a volta. E, depois disso, eu vou falar de outro tipo de construção, que não é mais com régua e compasso, mas sim com, o pessoal chama de dobradura de papel, origami, basicamente, construções de origami. E, assim, eu não conhecia nada desse tipo de construções de origami, eu fui estudar para apresentar esse seminário e eu vi que é bem rico, assim, tem bastante coisa. Eu acho que o pessoal que dá aula para criança, né, para o pessoal de ensino fundamental, ensino médio, vai encontrar ali umas ferramentas interessantes, assim, existe vários problemas que você pode fazer usando dobradura. E eu achei incrível, assim. Em particular, dá para você encontrar as raízes de um polinômio de 3 graus, de grau 3, usando dobradura. Isso eu achei simplesmente fenomenal. A princípio, eu queria falar só as dobraduras, né? Ia ser só uma coisa que eu achava interessante, eu ia falar para vocês, mas eu descobri que existe gente que trabalha com isso pra caramba. E aí, pesquisando a respeito disso, eu descobri que existe uma cacetada de construções que o pessoal faz diferente. Assim, se você só pudesse usar régua ao invés de poder usar compasso, o que você pode construir? Se você só pudesse usar compasso, se o teu compasso é tal que toda vez que você abre e constrói o círculo, ele fecha automaticamente de volta. Então você não pode traduzir distâncias, né? Não pode levar distâncias. Quantas coisas você consegue fazer com essas ferramentas? Será que você ainda consegue um corpo, né? Nos ambientes onde você consegue fazer? E eu descobri que existe coisa pra caramba. Assim, tem construções para todo sabor e todo gosto. E tem até um livro. Deixa eu ver se eu tenho ele aberto aqui. Pá, 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 pá. Uhum. Ele faz um texto, é o texto... Não é esse aqui. Pá, pá, pá. Deixa eu... não tô achando ele aqui. Bom, tudo bem. Amanhã eu apresento ele para vocês com mais cuidado. É um texto onde o cara faz um monte de construções, assim, um monte de construções, todas além de régua e compasso, né? E aí você vê o que você tem a mais e o que você tem a menos em cada uma dessas construções. Bom, visto que acho que não tem mais nenhuma... boa pergunta. Eu vou mandar para o pessoal do PET, acho que eles vão divulgar em algum lugar aí, não sei onde. Eu ainda não sei. Mas tudo bem. Dado que acho que não tem mais nenhuma pergunta, aliás, mais alguém tem alguma pergunta? Ok, vão estar disponíveis no site. Mais alguém tem alguma pergunta? Ok, então, estamos encerrados. Até amanhã.